Política para políticos, esse é o tema de um curso que ocorre neste sábado aqui em Novo Hamburgo, e quem conversa conosco sobre essa atividade é André Ferraz, ele que é um dos diretores do portal Política para Políticos, responsável então por esse curso que ocorre aqui na cidade. Boa noite, André, tudo bem? Tudo bem. Obrigado pela presença para realmente divulgar esse curso, né? Política para Políticos. Primeira vez aqui na cidade? Sim, é a primeira vez nós estamos promovendo um curso especificamente aqui em Novo Hamburgo. É um curso de preparação pré-eleitoral, né, focado especificamente nesse período agora até março, maio, que é um período que normalmente dá pouca atenção para a eleição, mas é fundamental para começar a preparação, para começar o período eleitoral com força e bem posicionado, com maior viabilidade eleitoral. Pois é, o que é então que vai ser mostrado neste sábado, né, que ocorre a atividade, dentro dessa faixa que tu falaste, né, no período pré-eleitoral, que vai até março, quando realmente começam os trabalhos de forma efetiva, que a população começa a conhecer então os candidatos, né? Até março é muita negociação, os partidos se reunindo, bases tentando formar alianças, né? E esse período é bem importante na decisão, né? Na verdade é onde se estrutura toda a eleição que vai ocorrer em outubro. Exato, é um período de grande movimentação interna dentro dos partidos, de grandes negociações, de acertos de alianças, de definição de candidatos, quem vai sair candidato ou não, mas a gente não vai estar focado tanto na questão interna dentro do partido e mais nessa etapa preparatória da eleição. Esse período é valioso, muito valioso, porque no Brasil o período eleitoral é muito curto, são só 3 meses, e esse período anterior ao período eleitoral, ele é fundamental para que se comece esse período de campanha só fazendo campanha, só se comunicando com a população, levando suas ideias, fazendo seus contatos, suas alianças. Quem deixa tudo para a última hora tem que fazer tudo ao mesmo tempo e aí sofre muito. Então, nesse curso nós vamos estar falando de planejamento eleitoral, nós vamos estar falando muito sobre técnicas eleitorais, então desde como usar a internet adequadamente, como se comunicar com eficiência, como fazer algumas ações de contato direto com o eleitor, campanha porta a porta, como fazer corpo a corpo, como se preparar, em especial do período eleitoral, como organizar levantamentos e como fazer pesquisas, sondagens, para que chegue no período eleitoral com conhecimento dos reais problemas da cidade, para ser um legítimo representante, conhecedor das dificuldades, elaborar suas propostas e ser um candidato com viabilidade eleitoral. Essa é uma questão importante, né? Esse contato que o político tem junto ao eleitor, né? Ao cidadão da cidade, né? Como ele pode fazer, então, fazendo este curso, né, usando todas essas ferramentas para que ele possa ter esse entendimento do que a cidade está passando, né? Porque muitas vezes, e é uma queixa da população, os políticos não são vistos com bons olhos por grande parte da população. Recentemente, até agora, nessa última segunda-feira, foi divulgada uma pesquisa feita aqui na cidade, encomendada pela Câmara de Vereadores, para tentar ver qual é a visão que a população, que a cidade tem da Câmara de Vereadores. Não foi um resultado positivo para os vereadores, né? 40% é uma imagem negativa do trabalho da Câmara e dos vereadores. Deram uma nota que foi em média de 4,5% do trabalho que é feito pelo legislativo na cidade aqui, né? E isso é uma pesquisa importante para o dado político também se preparar, né? Sim, a gente trabalha bastante os obstáculos que o político tem em relação à comunicação com o eleitor. Tá? Primeiro, os dados que tu está me trazendo. Não vai variar muito de cidade para cidade. De uma forma geral, a imagem do político é negativa pela população, pelos escândalos, pelas trocas de partidos, por uma série de coisas que acontecem na política e que se vê de uma maneira muito negativa no Brasil, em especial a questão da corrupção. Mas mesmo em países com baixa corrupção, a imagem do político também não é muito positiva. É uma atividade sempre polêmica e cheia de contestação. O que faz a diferença é um político que tem uma conexão estabelecida com a sua comunidade, que é um legítimo representante no sentido de que ele está em contato, ele está conversando, ele está participando de reuniões, está ouvindo as demandas, está dando satisfação daquilo que ele fez ou deixou de fazer. Então, um político que efetivamente está conectado, ele vai ter essa imagem geral da população negativa, mas os eleitores dele vão ter em grande conta. Então, muito do que a gente fala no curso são técnicas para vencer a barreira. Primeiro, reconhecer que ela existe. Reconhecer que sim, há uma rejeição, a população vê de uma forma negativa, tem pouco interesse
Então, bom, isso é uma realidade. Como é que nós lidamos com isso? Tornando a comunicação e o contato interessantes. E para ser interessante tem que ser relevante, e tem que ser, para ser relevante, tu tem que saber o que é importante para a população, o que eles estão querendo, o que é prioritário, do que eles têm medo, e a partir daí tu consegue construir um discurso que é verdadeiro, que são bandeiras com as quais tu tem condições de te relacionar, e é importante para a população. Então aí há uma possibilidade, se abre uma janela para que o leitor te dê um pouco de atenção. Então o curso não tem nenhuma fórmula mágica, nenhuma enganação. O que a gente faz é, vamos reconhecer uma realidade, que não é novidade aqui no Rio Grande do Sul, não é novidade no Brasil nem no mundo. A comunicação, se ela for enfadonha, se ela for chata, ela é o caminho para o desinteresse e para ser descartado e para o dinheiro da campanha, levantado para fazer a campanha, tão dificilmente levantado, ser jogado fora. E à medida que os políticos, né, os candidatos vão aplicando essas técnicas, eles também ajudam a tornar o eleitor mais politizado, né? Porque muitos sequer lembram em quem votaram nas eleições passadas, seja as eleições agora para presidente, deputado federal, que aconteceu recentemente, né? Ou mesmo a de prefeito e vereadores, que ocorreu há 4 anos atrás. É verdade. O contato, na medida que o ator, que os políticos começam a circular mais e a ter um contato maior com a comunidade, ele dá uma contribuição sim para a comunidade, para que a comunidade fique mais politizada. Desde que ele faça essa relação e busque esse contato permanentemente. Porque realmente as pessoas, como têm pouco interesse, elas não lembram que votaram, muitos decidem na última hora, catando um santinho no chão. É um fato com o qual a gente tem que lidar e que muda essa situação na medida que a classe política tiver uma atitude diferente, não só preocupada em mídia, mas preocupada em reuniões com a comunidade. O Obama dá exemplo disso o tempo todo, mostrando a necessidade de ser um bom comunicador, a necessidade de estar em contato com a comunidade, participar de reuniões. Ele mostrou isso na campanha e agora está em campanha de novo. Vai estar disponível para todo mundo ver na televisão como é que ele procede. E agora, André, e após esse período que antecede março, né? Março é o período pré-eleitoral. Iniciamos, então, as eleições propriamente ditas, a campanha, né? Quais são as estratégias que tu acha que os candidatos devem investir ou como eles devem se preparar, então, para que tenham sucesso, alcancem o sucesso, então, no dia da eleição? Tá, só vou fazer uma pequena correção. A gente coloca março, maio, porque é um período pré-eleitoral, mas na verdade a eleição propriamente dita começa em junho, né? Junho, julho, agosto. São 3 meses. Mas esse período eleitoral propriamente dito é o período de tu entrar em contato com o eleitor com base em tudo aquilo que tu já levantou de informações, contatos que tu já fez, e aí tu fazer efetivamente a campanha na busca do voto. Mas o ideal é tu ter construído uma relação e uma imagem com o eleitor no período anterior. Não vai ser em 3 meses que tu vai resolver o problema, né? Em alguns casos acontecem, né? Quando existe muito dinheiro para a campanha, mas também não se faz milagre. Acontece quando tem muito... Vamos dizer assim, menos o dinheiro elege um cara pouco conhecido e mais uma pessoa muito popular se aproveita da popularidade e acaba levando. Mas quem deixa para construir a imagem, construir essa relação com o eleitor nesses 3 períodos de campanha, o faz dentro de uma dinâmica de muitos candidatos, muita gente procurando, muita informação, um monte de gente distribuindo material, e aí ele é mais um na multidão. Quem construiu a imagem antes, quem construiu esse contato antes, vai ter uma condição de... E sempre com a ressalva, né, que a nossa legislação eleitoral é muito rígida e tu não pode te apresentar como candidato. Sim. Então tu vai ser um cidadão interessado, um desejoso de ser candidato, mas só pode pedir voto, só pode se apresentar como candidato depois do período eleitoral, durante esses 3 meses. Ok, André. Então eu peço que tu faça um convite aí para quem está assistindo o nosso telejornal, né? Tem interesse em ser político ou já é político a participar do curso, né? Dando aí os serviços, os dias que ele acontece, né? E também deixar o site, né, do Política para Políticos, para as pessoas possam conhecer um pouco mais do trabalho que é realizado por vocês. Então eu quero aproveitar para convidar as pessoas a participarem. É um curso focado especificamente para o período eleitoral. É um curso muito prático, com muitos exemplos. E é um curso para quem quer efetivamente se profissionalizar, se especializar mais na carreira política, ter mais chances, mais viabilidade eleitoral. E convido a todos que dêem uma olhada no nosso programa, compareçam lá, porque vai ser um grande evento, um curso muito bacana.
E o site, em especial, o site Política para Políticos, nós vamos agora, no começo do ano, nós vamos fazer 10 anos. É o grande portal da qualificação política, é um site gratuito com aquilo que nós apresentamos no curso e mais cultura política, atualidade política, toda carreira exige uma ferramenta de aperfeiçoamento e de qualificação. Na carreira política, fora dos partidos, o Política para Políticos é esse veículo. Ok, então, André, obrigado pela presença, né? E o curso também vale para os comunicadores, né? Para que as pessoas trabalham com publicidade, né? Como tu mesmo falaste. Também fica o convite para participar. Obrigado pela presença. Obrigado.